Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele nos dá uma revelação importante, né, sobre a figura do anticristo. E aqui ele diz, né, que o anticristo ele vai ser uma pessoa que vai se levantar nos últimos dias e ele vai estar fazendo um acordo de paz, né? É um homem político, ele vai estar assim, é um homem influente, né, no cenário político, no cenário militar, no cenário religioso também. Esse homem, né, segundo a palavra de Deus, ele vai ter todo o poder, né, e autoridade de Satanás. Ele é conhecido, né, na palavra, o apóstolo Paulo diz que é conhecido como o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, né? E esses são os títulos, né, que a Bíblia dá a ele, um falso Cristo. Por que um falso Cristo? Porque esse homem ele vai se levantar para fazer um acordo de paz, né, ali em Jerusalém, Israel, com os países vizinhos ali que brigam, né, com Israel por conta de terras, né, por questões religiosas também, ali com os árabes, com a Palestina. E ele vai fazer uma aliança ali de paz, né? E a Bíblia dá até os anos, né, de paz, de acordo que ele vai fazer um tratado, né, por 7 anos. Mas a Bíblia também revela que no meio, né, desses 7 anos ele vai quebrar esse acordo e ele vai passar a exigir a adoração. Porque ele vai também, né, ter um líder religioso que vai ser ali como um falso profeta, que a Bíblia também dá esse nome, que vai adiante dele ali, né, convencendo as nações, convencendo as pessoas de que ele realmente é o Messias esperado de Israel, né, que veio para libertar o seu povo, que veio para trazer a paz e a segurança que tanto o povo judeu, né, espera, e também todo mundo, né, todas as nações da terra. Porque nós precisamos entender que Israel é o relógio de Deus. Tudo que acontece na igreja e tudo que acontece com Israel aponta, né, para o momento em que Deus ele vai agir na face da terra, né, levando a humanidade ao fim de um ciclo para a chegada do reino de Cristo. Então, esse homem ele vai aparecer no momento em que vai haver um vácuo de poder na Terra. Né? Nós sabemos que existe, né, o período do princípio das dores, como eu falei nos vídeos anteriores, que é o período atual que nós estamos. Né? E esse período ainda vai se intensificar os seus sinais. Né? E depois que passar, né, que houver essa conclusão ali do princípio das dores, né, a Terra vai estar passando assim por um momento assim bastante delicado em que vai haver esse vácuo de poder. Esse homem vai aparecer para convencer, né, as nações líderes da Terra de que o argumento que ele tem é o melhor argumento para se manter a paz ali entre Jerusalém, né, e todos aqueles que querem dominar Jerusalém. Então esse homem ele vem assim com uma conversa, né, bastante convincente, né? Ele vai enganar muitos judeus, ele vai enganar muitas pessoas, convencer essas pessoas de que a solução está nas mãos dele. Então, a Bíblia diz, né, que esse homem, ele vai ser assim, cheio, né, ali de sinais, prodígios e maravilhas, né, diferentemente de todos os líderes que já se levantaram.
É um homem místico. Esse homem ele vai além da sua inteligência, né? Na área da ciência, da comunicação, né? Na área também de guerra, né? Área militar. Esse homem ele vai também propor, né? Uma saída para a humanidade também nos conflitos religiosos. Então, ele é a esperança, né, que o mundo, esse sistema, né, desse mundo, as pessoas do mundo, elas desejam, né, porque ele é um homem que vai se apresentar servindo as pessoas, né, oferecendo a elas uma salvação terrena, não uma salvação espiritual. E esse Nico, né, esse homem, a Bíblia diz, né, que ele vem fazendo sinais e prodígios de mentiras, ou seja, ele vai ter ali, né, uma manipulação das forças espirituais, um controle da ciência oculta, né, e as pessoas elas vão ficar assim impressionadas com o poder que esse homem vai manifestar na Terra, né? E aqui, né, fala que esse homem ele vai se opor a tudo aquilo que é de Deus, né? Todas as leis divinas, né, acerca do homem e da mulher, ele vai se opor a isso, e ele vai satisfazer os desejos mais profundos, né, do pecado do homem, da iniquidade do coração. Ele vai satisfazer isso. Então, é interessante, né, porque convencer um judeu com tanto mundanismo, é algo assim estranho, né, de aceitar, né? Mas isso vai acontecer porque, como eu falei anteriormente, vai acontecer um vácuo de poder, né? Sabemos que ainda tem algumas coisas para acontecer nesse processo, né, do princípio das dores, que fala sobre guerras e rumores de guerras, que é um dos eventos, né, bastante fortes, assim, que acontece dentro desse princípio das dores. Nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais e sabemos que ali na Europa, né, mas principalmente no Oriente Médio, você pode ver que existe ali um conflito que aparentemente está calmo, né? Aparentemente, claro que não está calmo, mas já tivemos em alguns momentos, né, alguns anos atrás, foi bastante intenso, né, o conflito deles ali. Mas o Senhor garantiu, né, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, Lucas 21, ele garantiu que né, e profetizou isso, que esse conflito ali, ele iria tomar uma forma gigantesca. E quando isso acontecesse, né, era para nós, servos de Cristo, Igreja do Senhor, ficarmos atentos. Porque quando acontecesse ali, né, um momento importante ali em Israel, quando Israel ficasse ali, né, cercada, e países do norte fosse ali, né, cercar, e vários países da terra passando assim por momentos assim de catástrofes dentro das manifestações das forças naturais na terra, afastando esses países assim de uma liderança política, econômica, armamentista também. Então esse homem iria aparecer, porque esse homem ele não vai aparecer, né, tendo, né, países como Estados Unidos, China, né, países ali da Europa, como países assim evidentes, né? Ele não vai aparecer nisso. É uma pessoa que vai aparecer fora desse contexto, né? E isso, né, nós precisamos assim pegar bastante as profecias bíblicas, e isso vai ser assunto
para próximos vídeos, mas eu gostaria de falar sobre aquilo que 2 Tessalonicenses está nos revelando acerca desse homem iníquo, né? Desse anticristo, o filho da perdição. Ele vai estar, né, operando o engano no mundo. E nós sabemos que já vivemos uma fase já, né, de grande engano espiritual, né, de grandes confusões espirituais. E já está assim praticamente, né, tudo preparado para que ele apareça. Mas existe algo que a palavra de Deus diz, né, que está aqui no versículo no versículo 7. Não, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui está dizendo que algo detém, né, a manifestação, assim, o aparecimento dele como pessoa, porque as suas manifestações já estão na terra, mas há um que detém, né? E nós sabemos, né, a Bíblia fala, né, esse um que detém, né, é o poder do Espírito Santo na igreja. É ele que detém. É o poder do Espírito Santo na igreja que resiste o aparecimento desse homem. Porque quando ele aparecer, né, ele vai ali exigir a adoração. E o Senhor Jesus, eu já fiz até um vídeo anterior, ele vai tirar os seus escolhidos nesse momento. Porque a igreja não vai passar, né? Não vai ter ali que pagar com a vida, né? Porque todos aqueles que não se curvarem diante desse homem vão ser mortos, né? A fio da espada. Essas pessoas ali vão ter que pagar com a sua própria vida, né? Mas aqueles que forem, né, arrebatados com Cristo, estarem na reunião com Cristo nos céus, esses vão ser poupados de viver, né, essa fase, né, que é chamada fase da grande tribulação, que é a fase que esse homem ele vai quebrar o seu acordo de paz. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que a igreja vai ver esse homem. Só que não vai ver o momento em que ele vai exigir adoração. Porque o objetivo de Satanás é manter, né, todos no seu controle. Todos. Sem exceção. Mas se existe alguma coisa que resiste a ele, e isso sai da terra, isso vai dificultar o seu trabalho de paz e segurança. Vai atrapalhar o seu trabalho. E então, Deus, no seu trono, vai manifestar na terra os seus juízos divinos. Então, assim, pode ser um assunto para muitas pessoas bastante difícil de entender. Mas se você, assim, verdadeiramente se dedicar, né, em aprender a palavra do Senhor, você vai pegar rápido. E você vai entender o momento da história que nós estamos vivendo. E você vai começar a reconhecer que as manifestações dele já estão sobre a terra. E também você vai reconhecer que há uma urgência da parte do Espírito Santo para que possamos reagir contra todas essas manifestações que muitas vezes são silenciosas, né? Sabemos que o reino das trevas ele se estabelece à base de coisas ocultas, segredos. E como uma estratégia de guerra, né,
Eles declaram guerra às outras religiões que têm, vamos dizer, braços no cristianismo, que é o que se opõe ao que eles pregam. Então vai acontecer infiltrados de Satanás dentro das igrejas, dentro das famílias que professam a fé em Jesus. E ali eles vão convencer pessoas cheias de pecado, pessoas frustradas, né, pessoas que eu até listei aqui que tem uma índole, né, bem gananciosa, pessoas que não se dobram, né, são duras cervis, pessoas que dizem, né, que conseguem conquistar tudo o que querem, porque essas pessoas entendem que aqueles que são cristãos, eles sabem muito pouco do evangelho e conseguem manipular a maioria daqueles que estão ali no seu controle. Olha que é muito profundo isso, né? É profundo, porque nós, como cristãos, precisamos entender que nós não estamos aqui, né, para nos distrair nessa terra. Há uma guerra espiritual. E há uma missão que precisamos cumprir com louvor. Há uma missão. E há uma responsabilidade muito grande sobre nós, que muitas vezes nós fechamos até os olhos, de não assumir essa missão, né? De pregar o evangelho, de conhecer as sagradas escrituras, de saber discernir os tempos e as estações, os momentos que estamos vivendo. Nós estamos passando pelo auge, né, de um grande sinal dentro ali que o Senhor Jesus disse sobre o princípio das dores, que é a pandemia, pestes, né? Tantas coisas acontecendo no planeta Terra. E Jesus disse que isso tomaria uma força ainda maior. E era para ouvirmos o que o Espírito Santo está dizendo. Como as 10 virgens que despertaram do sono, porque elas ouviram um clamor. Aí vem o noivo. E elas, né, se colocaram, pelo menos 5 das 10 virgens, porque as outras 5 não tinham azeite em reserva, tiveram que buscar azeite com aqueles que vendem. Mas 5 eram prudentes, elas levaram azeite em reserva para enfrentar com todo o poder do Espírito Santo, porque o azeite é o Espírito Santo, os dias mais difíceis até a chegada do noivo, e esse noivo é Jesus Cristo. Então, esse texto aqui fala sobre o iníquo, né, a manifestação do homem do pecado. E ele vem com uma lábia, um poder de convencimento. E eu gostaria de finalizar essa minha palavra, queridos, que nós não devemos subestimar o reino das trevas. Eu cresci no Evangelho, né? E eu já vi muitas pessoas caírem porque subestimaram o poder das trevas. E eu digo a você, alertando, né, para que você possa saber que o trabalho deles é muito bem coordenado. E nós precisamos, né, dentro do exército de Cristo, nos posicionar, nos levantar, nos colocar, né, na vocação em que Cristo nos chamou. Saber que toda atitude de negligência da nossa parte vai prejudicar muitos, porque aquilo que nós fazemos dentro da nossa vocação vai refletir na vida do nosso irmão, vai refletir em outros lugares, né? Já ouviu falar em efeito borboleta, né? O bater das asas da borboleta aqui, ela reflete lá, que está no sul, vai refletir no norte. É a mesma coisa na nossa vida. Aquilo que nós fazemos, ela beneficia todo o corpo de Cristo, todo o reino de Deus. E quando nós saímos da nossa posição, né, nós somos alvos ali, né, para que Satanás fique manipulando ali a nossa vida, acabamos prejudicando todo o corpo de Cristo. E eu quero, né, com esse vídeo trazer um alerta bastante profundo,
né? Eu sei que tem pessoas que me ouvem, eu sei que tem pessoas, né, que têm parado para saber aquilo que Deus tem colocado, né, na minha boca. E quero trazer a você essa urgência, você cristão, né, trazendo uma revelação aqui, né? Talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você já ouviu falar, mas por algum motivo não está tão atento, né, a tudo aquilo que o Senhor revela através da sua palavra. Outros estão, né, entendidos, vocacionados, preparados, né, se colocando ali na posição em que Cristo o chamou. Mas a todos, né, digo com todo carinho, com todo cuidado, né, para que você não perca mais tempo, porque esses dias, né, eles seriam abreviados, porque senão ninguém vai se salvar, né? Quando esse homem iníquo se manifestar, ele vai, né, bem dissimuladamente, vai apresentar um rostinho bonito, né, um poder de persuasão, vai convencer muitas pessoas a caírem no engano, mas depois ele vai se revelar, né, como aquele que se opõe, né, como verdadeiro inimigo de Deus e do seu povo. Amém? Que você possa estar refletindo nessa palavra. E se você precisa aprender um pouco mais, volte o vídeo, volte o texto, leia, porque eu tenho certeza que Deus ele tem sabedoria para dar, né, a mim e a você, para compreender a sua palavra. Amém?